Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. 10 de novembro, aniversário da minha filha número 2, Flávia. Mulher de Deus, uma filha amada, uma filha exemplar. Hoje, mãe de 2 filhos, Benjamin e Ana, meus netinhos lindos. Uma esposa exemplar, uma ajudadora idônea do seu esposo, o pastor Daniel Leastro. Parabéns, Flávia, que Deus realize o desejo do seu coração, tudo de bom, que você viva a vida plena que Deus preparou para você e você viva os propósitos de Deus aqui na terra. Amém? Também quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de dar o seu like, também de comentar, de compartilhar este canal com seus queridos, porque aqui a gente quer ministrar a palavra, quer divulgar a palavra de Deus e você pode nos ajudar nisso. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição de qualquer valor, não importa, que será de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Lucas, capítulo 22. Versículo 14 e 15 diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Queridos, estava chegando o momento de consumar a redenção. Jesus sabia que ali seria a última ceia que ele ia comer, né, com seus apóstolos, antes da redenção, e ele diz a eles que ele estava com muita expectativa, com muita vontade de fazer aquilo, porque ele sabia o que ele ia realizar depois. Jesus não estava preocupado, querido, com os sofrimentos, com o castigo físico, não. Ele sabia o plano de Deus, ele sabia o propósito de Deus, ele sabia que a redenção da humanidade seria consumada ali, e ele estava desejoso, né, de chegar esse momento para resolver. O plano de salvação finalmente seria consumado, seria executado e a salvação viria para todos os homens. Os 4 evangelhos, eles falam sobre a ceia, mas o evangelho de João, ele fala algo mais. Ele fala sobre a ceia, mas ele fala também, né, daquele momento em que Jesus faz o lava-pés, né? Lava os pés dos seus discípulos, mostra para os seus discípulos que o que importa é servir e não ser servido. E ele ainda disse algumas vezes para os seus discípulos: quem quiser ser maior no reino, que servisse. O maior no reino é o que serve, não é o que é servido, né? E também João fala mais ainda, né? Ele foi o único que se referiu ao Espírito Santo, né? Jesus disse que ele iria, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco. Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. O Espírito Santo nos convenceria, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo, e revelaria muito mais que Jesus não poderia dizer ainda naquele momento, até porque os homens ali não eram nascidos de novo, e eles não tinham a capacidade de compreender, de receber a revelação das coisas espirituais. Mas o Espírito Santo viria e traria essa revelação. Então, quando Jesus estava falando ali, queridos, da ceia do Senhor nos evangelhos, ele estava falando do seu sangue, que seria derramado na cruz. Está falando do sacrifício. Inclusive, eu quero aproveitar nesse momento e recomendar a você um livro para você ler. Chama-se Aliança de Sangue. O autor é E.W. Kenyon. Escreve E.W. Kenyon. Tem na nossa livraria, tá? Chega essa semana. Eu recomendo para você ler esse livro. Maravilhoso, profundo, e fala sobre a aliança de sangue, as alianças de sangue que foram feitas na Bíblia, em toda a Bíblia, o que é aliança de sangue, e fala também sobre a aliança de sangue que Jesus cortou com Deus, né, que Deus cortou com Jesus, no sangue de Jesus, e aliançou toda a humanidade. A aliança de sangue que Jesus cortou está disponível para toda a humanidade, mas só entra nessa aliança aquele que crê no Senhor Jesus e o confessa como Senhor e Salvador. Mas aí você vai ler no livro. O livro é maravilhoso. Mas continuando aqui, Jesus, ele fala, quando ele está falando ali na ceia, ele está falando do seu sangue. E em Romanos 3, versículo 21 ao 26, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Olha, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, queridos, a salvação não é pelos nossos méritos. Nós não somos justificados diante de Deus pelos nossos méritos, pelos nossos atos. A justiça de Deus está estabelecida em Cristo. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ele sofreu a penalidade, a punição pelos nossos pecados. O homem, a humanidade já está perdoada. A humanidade já está justificada. O pecado da humanidade, todos os pecados da humanidade já estão perdoados em Cristo. Agora, o que nós precisamos fazer? Conhecer a palavra, receber a palavra, crer em Jesus Cristo como nosso substituto e o confessar como Senhor e Salvador das nossas vidas. A justiça de Deus é atribuída para nós, é acreditada para nós. O que Jesus fez na cruz é acreditado para nós. O sacrifício perfeito. E aí nós recebemos o perdão, recebemos a nova natureza, nascemos de novo, o nosso espírito é recriado e reconectado com Deus, através do Espírito Santo que vem habitar em nós. Então, queridos, antes de Cristo, estávamos todos perdidos e destinados ao inferno, mas por causa do sangue de Jesus, ele se torna justificador daqueles que creem em seu nome. O homem só precisa, querido, crer em seu coração e aceitar o fato de Jesus ter morrido em seu lugar. Precisa crer que Jesus é o nosso substituto ali na cruz. Ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas enfermidades. Ele estava ali na cruz nos substituindo. Jesus é o substituto dos nossos pecados, pelos nossos pecados. Ele recebeu o castigo que nos trouxe a paz. E aí o que nós devemos fazer? Crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o nosso substituto e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador através da confissão dos nossos lábios. É isso que Paulo diz em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, queridos? Talvez se pergunte, mas quando que eu pequei? Quando que entrou o pecado no mundo? Queridos, o pecado entrou no mundo quando Adão pecou. E foi nesse momento que o pecado entrou no mundo e foi transmitido a toda a sua descendência, toda a humanidade. Gênesis 3:8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus havia dito para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles resolveram ouvir Satanás, desconsiderar a palavra de Deus e considerar a palavra de Satanás. E aí comeram, e no momento em que comeram, os olhos deles foram abertos. E eles viram que eles estavam nus, tiveram vergonha. Olha aí, primeira coisa, tiveram medo, tiveram vergonha, né? Consciência de pecado. Eles pecaram. E aí, nesse momento, a natureza deles foi trocada. Eles foram desconectados de Deus, morreram espiritualmente, foram desligados de Deus. E a natureza pecaminosa de Satanás entrou. Tanto que eles começam a mentir e jogam a culpa no outro, né, não assumem suas culpas. E logo em seguida, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê que entrou a morte, o assassinato, o ódio, através de Caim matando Abel. A raça humana já estava, a sua natureza já estava comprometida, não era mais a mesma natureza que Adão recebeu quando da criação. Aí o que aconteceu? Deus fez vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os cobriu, né? Cobriu a vergonha deles. Né? E na antiga aliança, todos aqueles sacrifícios, eles cobriam o pecado, eles não resolviam o problema do pecado. Toda aquela simbologia do sacrifício de cordeiros, aquela apresentação do sangue ali na antiga aliança, era uma simbologia do que Jesus iria realizar verdadeiramente, né, com o seu sangue para eliminar, para aniquilar o pecado na raça humana. E a morte que dela está relacionada ao pecado. Foi por causa do pecado que entrou a morte. Foi por causa do pecado que entrou a enfermidade. Foi por causa do pecado que entrou o ódio, que entrou o ciúme, que entrou a violência, que entrou o assassinato. Essas coisas todas más entraram por causa do pecado.
E doença, querido, está relacionada ao pecado, porque até então Adão e Eva eles não tinham nenhum relato de doença, e não teriam se não tivessem a sua natureza trocada. Quando o homem pecou, querido, ali no Jardim do Éden, morreu espiritualmente, foi desconectado de Deus e perdeu a condição aceitável diante de Deus, a condição de justiça, de retidão que eles tinham. Eles eram retos, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou e com isso trouxe várias consequências. A primeira delas é a morte espiritual. Eles morreram espiritualmente, ficaram separados de Deus, perderam a natureza de Deus. E depois as outras consequências, querido. Veio a morte física, veio a doença, o pecado. É por isso que a gente deve se afastar do pecado, porque o pecado leva à morte. Paulo fala isso em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente precisa entender, querido, que a vida da carne está no sangue. Levítico fala isso, Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação, para fazer pagamento, né, pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É o sangue ali que era apresentado ali nos sacrifícios ali na antiga aliança, ele cobria o pecado do homem. Era como se fosse um pagamento, né, mas ele não resolvia o problema da natureza do homem. O homem continuava com a natureza pecaminosa e todo ano ele tinha que repetir aquele sacrifício. Por quê? Porque a natureza não foi o problema do pecado não foi resolvido, apenas coberto, né? Mas eu quero recomendar a você ler Hebreus capítulo 9 e 10, que fala que Jesus veio e com um único sacrifício, eu falei isso ontem, Hebreus 10, com um único sacrifício, ele conquistou para nós a redenção eterna. Amém? No livro de Hebreus também, no capítulo 9, fala que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue, né? E nós estávamos antes de Cristo, estávamos afastados das promessas, estávamos estranhos à aliança, né, alheios à vida de Deus, estávamos obscurecidos no nosso entendimento, vivendo debaixo de uma escravidão do pecado e de Satanás, mas Deus nos amou e deu o seu Filho para nos aproximar, pelo seu sangue, para nos redimir e nos trazer de volta. Sabe que se você quiser talvez entender o que Deus fez com Jesus ao nosso favor, é o exemplo que está ali mostrado em Gênesis, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e ele leva Isaac para o monte Moriá, né, e Isaac pergunta: cadê? Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo todos os utensílios, mas cadê o cordeiro, o animal para o sacrifício? E Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro, né? Fica tranquilo. E daí, nesse momento, Abraão prepara ali, coloca Isaac sobre o altar, coloca as madeiras, prepara. Quando ele levanta o cutelo para imolar Isaac, Deus fala: Abraão, não toque no jovem, não toque no menino. E aí Abraão para, quando ele olha, está ali um cordeiro emaranhado ali nos galhos da árvore. Ele pega então o cordeiro e sacrifica e volta com Isaac. E ali, aquele lugar ficou conhecido como Deus proverá, porque ali Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. E sabe, queridos, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus já proveu todas as coisas para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou, querido. O próprio Deus se fez carne. Eu falei sobre isso ontem, né? Nessa carne tinha sangue. E esse sangue foi derramado em nosso favor para a nossa justificação. Foi o preço que foi pago. E aqui, na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue pelos pecados da humanidade, todos os requisitos da justiça do universo foram cumpridos. E o homem agora tem acesso direto ao Pai. Nós podemos ter acesso direto ao Pai. Amém? Jesus, depois que ele morreu ali na cruz, ele desceu ao inferno, mas ali no inferno ele venceu o diabo e seus demônios e tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 17 e 18, Jesus fala isso. Quando João tem aquela visão ali na ilha de Patmos, Jesus diz para ele, João diz no versículo 17: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte
e do inferno. Bem, queridos, o sangue de Jesus, querido, fala. E o sangue de Jesus está falando até hoje, que nós somos justos, nós somos prósperos, nós somos salvos, nós somos livres do cativeiro, nós somos livres do império das trevas. Nós hoje fazemos parte da família de Deus, somos filhos de Deus, somos a igreja, o corpo de Cristo, somos curados pelas suas pisaduras. Amém, queridos? Hoje, através de Cristo, nós temos acesso ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue. Acabou, não temos mais inimizade com Deus. Jesus quebrou essa inimizade. Ele restabeleceu a paz. Ele nos reconciliou com Deus. E é nessa consciência que nós devemos viver. Estamos reconciliados com Deus. Não temos inimigos, querido. As pessoas não são nossas inimigas. O inimigo nosso é o mesmo inimigo de Deus. É o adversário, Satanás. Só ele é o nosso inimigo. As pessoas não. E nós devemos, viver nessa consciência. Somos redimidos. Somos salvos. O sangue de Jesus nos redimiu, pagou o preço da nossa salvação. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa palavra, Pai, sendo esclarecedora e sendo edificadora para cada um que está assistindo. Sobre cada um que está assistindo, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradeço pela gravidez da Sara Cavalcante e da Rayane, sendo concluída, esses bebês formando com perfeição, como é o teu plano. E ao final um parto rápido e fácil para elas, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por salvação, por libertação, por cura, se manifestando na família da Val, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Rafael, Fábio, Val, toda a família dela. Pai, sobre todas as famílias da Vida Plena, todos os membros da Vida Plena e seus familiares, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus, sobre cada um que está assistindo esse vídeo também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fiquem na paz, até a próxima. Dê o seu like, comente e compartilhe este vídeo.